Olá, eu sou a Benedita Cazé, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros bem longos, olhos castanhos escuros, tenho 1,67 m mais ou menos, estou vestindo um óculos de grau e uma calça branca e uma blusa de botão branca, de gola, e um tênis branco. E eu sou Pedro Henrique França, eu sou um homem branco, tenho 1,40 m, uma barba baixa, preta, olhos e cabelos castanhos escuros, cabelo curto. Estou vestindo uma calça de moletom caramelo, um tricô manchado de vinho, lilás e branco e um tênis verde. E tá começando mais um PCD Pod. Já vou começar pedindo para vocês curtirem, se inscreverem, compartilharem e divulgarem muito, muito, muito. PCD Pod tá no ar. Primeiro videocast PCD do Brasil. Divulga a gente mesmo que o PCD Money não se faz sozinho. E por falar em money, que é good, nós não have, hoje a gente vai conversar sobre uma ferramenta que produz muito dinheiro, ainda que com seus inúmeros problemas de onde e para quem esse dinheiro chega. O episódio de hoje é Internet e Capacitismo, furando a bolha do preconceito. A internet, que é esse lugar que inclusive é o lugar que nós estamos agora, e é um lugar que possibilita que você nos assista, gere um monte de conteúdo muito legal e faz com que a gente conheça pessoas que nunca nem imaginamos conhecer. E por falar em internet e conteúdo incrível, eu quero apresentar a nossa primeira convidada, que é simplesmente a criadora do primeiro canal sobre deficiência e que acumula nas suas redes quase 300 mil seguidores. Ela é comunicadora social, especialista em inclusão, ativista com mestrado em políticas públicas e atualmente trabalha como gerente de parcerias estratégicas para criadores e figuras públicas no YouTube Brasil. Pode chegar, Mariana Torquato. Que prazer. Ai, que maravilhoso. Nossa, você faz a minha bio muito bem. Eu vou te contratar para toda vez. Gostou? Amei, gente. Prazer estar aqui. Meu nome é Mariana Torquato, como ela falou. Eu sou uma mulher branca, tenho olhos verdes, tô maquiadinha porque eu ia aqui ver vocês. Meu cabelo é vermelho, tô com uma blusa preta escrito Meu Corpo é Político, uma saia que eu quero falar creme ou talvez bege plissada e um tênis também da mesma cor. Nosso outro convidado é apenas o gerente de programa do Google, mas não é só isso não. Ele já gerenciou e liderou diversas etapas de teste de automação, tendo passado por várias empresas e se destacou em todas que passou. Ele é pós-graduado em gerenciamento de projetos, com mais de 10 anos de experiência. Bem-vindo, Leandro Almeida. Muito obrigado, Pedro. Me descrevendo, eu estou vestindo quase tudo preto, uma blusa preta, um colete preto, calça preta, tênis branco. Meu cabelo é loiro claro, com a raiz bem escura. Estou usando relógio, anéis e pulseira e, claro, estou numa cadeira de rodas. A gente está num estúdio bem amplo, com tons terrosos, sentados em poltronas brancas. Temos 3 mesinhas de centro separando as poltronas uma das outras. E ao fundo a gente tem um painel de papel pardo, com formas quadradas e geométricas. E temos também várias espadas de São Jorge no canto esquerdo do cenário. Mariana, acho que é impossível a gente não começar esse papo já falando sobre o seu canal, né? Você criou o seu canal em 2016, né, se não me engano, Isso. numa época em que acho que nem se falava em capacitismo. Eu acho que eu, enquanto pessoa com deficiência, fui uma dessas pessoas que vi muitos seus conteúdos lá no início, assim, porque eu acho que cada um tem um processo, né, de se entender enquanto pessoa com deficiência. Que a gente fala muito, ficou muito tempo naquele armário ali, né, até conseguir dividir as questões. E eu queria entender qual foi esse momento que você falou, não, eu tenho que estar na internet, eu vou falar para todo mundo. Cara, em 2016 a gente teve as Paralimpíadas, não sei se vocês lembram, e disseram que estavam com dificuldades de vender os ingressos. Mas é claro que o budget de publicidade e a própria TV não ia passar as Paralimpíadas, né, como estava passando as Olimpíadas. Isso eu já achei um pouco absurdo. Mas na época acharam que era de bom tom fazer uma capa da Vogue, da revista Vogue, com a Cléo Pires e o Paulinho Vilhena photoshopados com a deficiência de atletas. E aquilo me pegou de muito, assim, porque era a Cléo Pires com um bracinho parecido com o meu. E eu fiquei assim, isso não faz o menor sentido. Isso literalmente faz parte dessa sociedade e que está realmente duplicando essa ideia de que a única coisa que as pessoas enxergam na gente é a nossa deficiência. Tá.
Então, aquilo me pegou de um jeito que eu falei, não, é isso. Mas eu já tinha criado o canal em 2015 e eu não tinha coragem de postar nenhum vídeo. Eu achei que eu não conseguiria postar. Eu tava esperando alguém começar a fazer, porque eu tava buscando essa representatividade e eu não encontrava. Então, aí quando veio isso, eu fiquei assim, não, eu vou fazer. Não importa. Gente, é horrível o primeiro vídeo. Tipo, eu não fazia a menor ideia de como ligar uma câmera. Eu nunca tinha ligado uma câmera, eu nunca tinha me gravado num vídeo. E aí, pra mim, também foi um pouco de libertação no mesmo sentido, porque ali não tinha mais jeito. Eu expus pra todo mundo como eu era, porque até então eu também escondia um pouco a minha deficiência. Eu usava da minha passabilidade, usava uma jaqueta, usava não sei o quê, usava uns ângulos na foto. Então eu escondia completamente. Então quando eu criei o canal, eu falei, tá bom, então eu vou sair do armário. Quando eu fiz esse primeiro vídeo, eu lembro que deu tipo 700 views. E aí eu falei, cara, eu sou muito popular. Que isso? 700 pessoas querendo falar sobre deficiência? Coisa que a gente só via falar naquela coisa muito chata da superação, daquela coisa, ou essas pessoas precisam muito da sua ajuda, ou elas são super-heróis. E eu não me vi em nenhum desses lados. Então eu fiz um vídeo falando sobre representatividade, meu primeiro vídeo. Aí com essas views, assim, eu falei, cara, eu vou continuar. Comecei a viralizar em alguns grupos, comecei a tentar divulgar do meu jeito, comecei a tentar fazer collab com qualquer pessoa que me aceitasse. E aí foi indo, assim, mas é uma coisa que eu descobri o poder e o alcance só depois que eu realmente tive coragem de me assumir e colocar ali as coisas que... Eu realmente usava a câmera como se fosse a minha terapeuta. Eu falava tudo que estava engasgado, que eu não tinha ninguém para falar. E no fim eu achei um monte de gente que tinha deficiências completamente diferentes da minha, mas que de certa forma se encontrava ali no meu pensamento, no meu discurso. Então isso vai mudou dando mais muito. autoestima também, né? Você vai vendo, opa, tem gente que tá querendo esse conteúdo e aquilo não tem, acho que você vai ganhando mais coragem para fazer os outros vídeos, né? E falar sobre outras coisas. Exato, foi muito assim, tipo, lendo os comentários, nossa, que legal, nunca tinha pensado, nossa, finalmente alguém tá falando sobre isso, ou alguém tá falando, nossa, eu também... Então aquilo foi, tipo, me dando força também, com certeza, com certeza. Não, a gente tem um match aqui, a gente tem um match aqui, porque a minha saída do armário da deficiência, porque a outra já tinha saído, foi exatamente essa campanha da Vogue. Jura? A mesmíssima coisa. Foi a primeira vez que eu falei. Até então nunca falava sobre deficiência com ninguém. Não me colocava enquanto uma pessoa com deficiência. E aí eu fiz um post no Facebook justamente porque ali, naquela campanha, e olha que impressionante, Vogue, espero que vocês já tenham se corrigido, colocado, né, feito uma comissãozinha aí dentro, enfim. Porque é impressionante, eu acho que foi um impacto, foi tão violento. E tinha uma coisa do tipo, pra que vocês precisam chamar a Cléo Pires e o Paulinho Vilhena? 2, pra que vocês precisam photoshopar eles? De onde veio essa ideia brilhante? E quem aí, não tinha ninguém, claro, muito provavelmente, ou não tinha, ou essa pessoa não tinha voz de decisão para dizer, gente, eu acho que talvez isso não seja muito interessante. A campanha, o lema, Somos Todos Paralímpicos, já começa completamente equivocada. E aí você ter esse combo, né? Custava chamar pessoas com deficiência para trazer essa campanha, mas achei muito marcante esse nosso match. E queria aproveitar falando, já que você começou descrevendo essa camiseta sobre o seu corpo político, queria entender quando você se entendeu, ou quando vocês se entenderam enquanto corpos políticos, no sentido de levar isso como um ativismo mesmo, né? Um posicionamento. Eu acho que para mim tem muito a ver com isso, do canal. Então foi uma coisa assim, eu nunca quis ser famosa, eu nunca quis ser youtuber, eu nunca nem tinha ligado uma câmera, eu não sabia que eu tinha, tipo, de certa forma, a facilidade de interagir com uma câmera, de pegar o meu pensamento e falar, porque antes, na época, era blog, né, e eu não tinha saco pra escrever texto e tal, então eu acho que o audiovisual e o YouTube, ele veio muito pra mim, assim, nesse sentido, e que também acessibiliza muitas coisas pra muitos tipos de deficiência, né? Muito. Eu acho que pra mim foi uma coisa muito gradual, de eu ir entendendo que quanto mais eu falava daquilo, mais as pessoas olhavam pra mim como se eu tivesse realmente ali sendo uma porta-voz pra um movimento que nunca ninguém falou nada, que nunca ninguém realmente viu uma pessoa se colocando ali. E eu entendo meu privilégio também, como uma pessoa que tem uma deficiência que é super passável, que não tenho nenhuma questão, por exemplo, com a voz, ou até, tipo, sou papavelmente, tipo, boa de se olhar, no sentido branca, sabe? Olho claro, essas coisas que fazem a passabilidade, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que pra mim, entender o meu corpo como ativismo político foi entender o quanto essa grande
parcela da sociedade não tem representatividade, não tem ninguém que realmente olhe para essas pessoas sem ser um olhar de talvez assim, eu vou explorar essa causa aqui para ver se eu ganho uns votinhos, um negocinho, ou pessoas que estão lá, mas não necessariamente nos representam, porque não é uma. E quando eu fiz meu mestrado em políticas públicas, aí mesmo que eu comecei a entender sobre interseccionalidade, sobre a importância de ter políticas públicas que pensem naquela pessoa ali que, na verdade, está ali que todas as interseccionalidades de minorias estão nessa pessoa. A partir do momento que a gente faz políticas públicas que englobe essa pessoa, a gente engloba todo mundo. Tá. Só que a gente não faz políticas públicas pensando nisso. A gente faz política pública pensando no maioria, no padrão. Então, quanto mais eu fui me colocando nesses lugares e aprendendo, mais eu fui entendendo a necessidade que, como a mudança, ela é social, mas ela é necessariamente política. Você tem uma atuação bastante corporativa, em empresas e tal. Como é essa relação política no sentido do seu trabalho mesmo e de se colocar nesse lugar dentro das empresas? Como é que você vem entendendo esse espaço, né? Se ele vem se abrindo no sentido de ter, de fato, uma preocupação inclusiva? E como é que você vê a importância desse lugar que você ocupa? Eu trabalho na área já tem 10 anos, então dá para ver uma boa diferença de lá de trás, por exemplo, 2014 para agora. Eu tenho uma dupla representatividade, que eu sou gay e PCD. Sempre Tamo falei junto, abertamente. O pessoal das campanhas ama. Exatamente. Eu tenho uma história triste que eu passei logo no começo da minha carreira. Mundo corporativo, a cada 6 meses você tem uma avaliação para ver se você pode ser promovido ou receber um aumento. Naquela avaliação foi neutra a partir da minha liderança, que era assim, tinha uma barreira, parece, entre eu e ele. Não era qualquer empresa, era uma empresa multinacional alemã. E alguns meses depois, lógico, né, o pessoal gosta de fofocar, eu fiquei sabendo o que tinha acontecido nessa avaliação. Ele não quis me promover pelo fato de eu ser gay e PCD. Na época eu não usava cadeira de rodas, eu tenho uma desordem muscular, então eu tenho uma grande fraqueza muscular, dor, e aí em 2016, que foi a primeira vez que eu utilizei uma cadeira de rodas para o meu conforto mesmo no dia a dia. Então naquela época eu ainda andava me apoiando nas paredes, me apoiando nas pessoas, com ajuda, né? E eu lembro de, por exemplo, nunca receber a ajuda dele. Só de eu estar ali no mundo corporativo, eu já estou representando muitas pessoas, né? E consegui chegar num cargo de liderança alguns anos atrás e para trabalhar com acessibilidade digital. Num grande banco aqui do Brasil. Tinha um time formado quase 100% por pessoas com deficiência, deficiências distintas. Dentro lá do time eram quase 10 pessoas, pude dar promoção para eles, aumento salarial. Sendo um gerente de pessoas, eu queria que eles não passassem pelo que eu tinha passado. E escutar a história deles de, por exemplo, nossa, esse aumento salarial veio numa boa hora que eu vou ajudar a minha avó a colocar azulejo na cozinha, que era o sonho dela. Então, você está vendo uma pessoa com deficiência ajudando os familiares ali a realizar sonho, né? Teve uma pessoa também que saiu de um cargo de analista para virar gerente também, quando eu era o gerente. E depois surgiu essa oportunidade no Google, que de forma resumida eu recusei de primeira, porque eu passei por muitas empresas e passei por muitas empresas porque eu sofri muito com preconceito e falta de acessibilidade e inclusão nas empresas. De tipo, não poder usar o banheiro no almoço porque tinha gente dormindo no banheiro PCD, usando o espaço adaptado para pessoas com cadeira de rodas dormindo. E gerência e RH não fazer nada. Também era uma multinacional americana, não era empresa pequenininha e que tinha vendido a ideia de diversidade e inclusão lá dentro. Então, por isso que eu tenho esse histórico de diversas empresas diferentes, porque não está dando aqui para mim, vocês não vão fazer nada, então tchau. Eu não vou ficar aqui com vocês barrando a minha carreira, né? E barrando a possibilidade de eu também ajudar outras pessoas. E aí no Google, por todas essas experiências ruins, eu estava confortável no meu trabalho anterior, eu recusei porque não ficou claro como era a cultura do Google em relação a PCDs, pessoas homossexuais. Eu tive que ser convencido por uma gerente brasileira que mora em Nova York de que era realmente um espaço que eu ia ser muito bem recebido.
E aí, numa conversa de meia hora por vídeo, que ela me convenceu da cultura. E aí eu tô lá dentro do Google há 1 ano, trabalhando com acessibilidade aqui na América Latina, com um time de 4 pessoas com deficiências distintas e a gente conseguindo impactar milhões de pessoas através dos produtos do Google. Então, esse lugar da acessibilidade digital veio por causa dessa oportunidade ou foi uma coisa que você estava buscando, que você entendia como algo importante? Veio muito mais porque eu abraçava as oportunidades. E aí teve um momento numa empresa específica que eu virei o líder da comunidade de afinidade de pessoas com deficiência lá dentro. E aí que eu fui ganhando essa visibilidade e acabei virando um gerente de acessibilidade. E quando a gente fala de acessibilidade digital, para a gente explicar para as pessoas, a gente está falando de quê? O que estamos falando? O que inclui, o que engloba esse label acessibilidade digital? Eu vou usar um exemplo assim bem simples, até com o irmãozinho do meu namorado, é que a acessibilidade não é só para pessoas com deficiência, é para todo mundo, né? Perfeito. O irmãozinho dele, quando aconteceu a pandemia, ele não estava podendo ir para a escola, não aprendeu a ler e escrever no tempo que deveria, e ele gosta de jogar videogame. Como que ele vai procurar vídeo no YouTube sem escrever? Ele usa o recurso de voz. Então ele dita o que ele quer pesquisar e aí o YouTube transforma em texto para ele conseguir encontrar o que ele precisa. Então isso é acessibilidade. Não é só para pessoas com deficiência, é para todo mundo. Muito bom. Não, agora você falando disso, a gente até discutiu aqui com a Natália Santos, veio aqui, que tem deficiência visual, ela estava falando, outro dia eu estava com uma amiga minha, a gente chegou no restaurante, ela falou, eu odeio esse negócio de QR Code, cardápio de QR Code. Aí ela ficou e falou, nossa, mas eu amo, para mim é ótimo e tal. Então tem uma coisa também, eu acho que você falou da pandemia, eu lembrei de vários exemplos, até dessa mudança para o online mesmo, das reuniões. Eu tenho alguns amigos com deficiência visual, por exemplo, que ter uma reunião, fazer aula online era muito melhor para a questão de deslocamento até lá. Eu acho que existe também uma ignorância de entender, né, o quanto isso é importante, atendendo às necessidades de cada um, né? Assim, acho que as pessoas não pensam muito nisso, né? Exatamente. Você falou uma coisa que é o que eu gosto de garantir dentro da minha gestão com o meu time, que é garantir a necessidade específica de cada um. Isso. Então eu faço um gerenciamento distinto, respeitando cada limitação deles, né? Eu posso falar abertamente porque dentro do Google a gente é incentivado a estar em contato com a comunidade externa, né? Então, as 4 pessoas do meu time também participam de podcast, demonstrações, palestras e tudo mais. E o Leonardo Espínola, ele tem um olho e baixa visão no outro olho. E eu até contei para ele que eu tinha pensado nesse exemplo e ele deu autorização para falar. Ele tem dificuldade para abrir conta num banco digital, porque o reconhecimento facial não considerou que uma pessoa poderia ter um olho. Então, eu tenho história ele disso ali também. fica barrado. Tem história disso também, se eu puder te interromper rapidinho. Pode, à vontade. Mas 2 vezes já passei por situações, uma vez nos Estados Unidos, outra vez na Alemanha, em que as pessoas não sabiam o que fazer comigo porque eu não tinha 2 digitais, uma da mão direita e uma da mão esquerda. De eu achar que eu ia ser deportada com 15 anos de idade, de ir para uma salinha onde eu não sabia o que eu ia fazer. Então eu fiquei muito nervosa, fui separada do pessoal, era a minha primeira viagem. E na Alemanha, eles não sabiam o que fazer, então, 6, 7 pessoas entraram na sala para ir atrás do computador da mulher que estava lá vendo meu negócio, e eles falando em alemão, olhando para mim, como se eu fosse, sei lá, um alien, e ninguém abriu a boca para falar comigo, sabe? E ela sabia que eu não falava alemão, então eles estavam falando de mim o tempo todo sem eu poder entender. Eu saí de lá chorando, me acabando, e fazia muito tempo que eu não passava por isso. Isso faz pouco tempo, faz, sei lá, 3 anos, e fazia muito tempo que eu não passava por uma situação dessa. Então, muitas vezes softwares não são acessíveis, não pensam que existem pessoas que é um pouquinho diferente de qualquer coisa, né? Então, esse negócio de reconhecimento facial, realmente, eu nunca tinha pensado nisso. Também Exatamente. E tem até o exemplo do aeroporto. Eu, por utilizar a cadeira de rodas, a revista sempre é mais dura comigo. Porque eles entendem que pode ter alguma coisa escondida na cadeira de rodas. Isso quando não quebram as cadeiras de rodas, exatamente. Eu já perdi esses freio manual e,
para você conseguir contatar empresas aéreas, vai meses. Eu estava voltando dos Estados Unidos, acho que em 2016 ou 2017. Eles já tinham passado tudo na revista, eu fiquei para trás, porque ficaram um tempão me revistando. E aí você se sente péssimo, sabe? Você começa a se sentir como você é o grande problema do negócio. Por mais que você saiba que você não Exatamente. é horrível, é horrível. São situações que você que causam uns gatilhos, assim, que Muito. não importa o quanto você tá bem resolvido, não importa o quanto você sabe que aquilo é capacitismo, ou o que quer que seja, dá um gatilho muito grande. Acho que a palavra é essa, é gatilho, assim, porque a gente é acostumado a ser visto como um problema, né? E você fica o tempo todo, mas sou eu, mas sou eu. Aí você começa a tentar driblar isso, né? No nosso caso aqui, muito, de não aparecer, como você falou, de usar muita passabilidade para isso. Só que chega uma hora que não tem para onde correr, né? Assim, aquilo vem e é isso. E as pessoas não sabem lidar. Eu vivi muito isso, assim. Eu queria perguntar para a Mari, na sua época, assim, quando você começou a falar sobre isso, não tinha muita referência do assunto. Você teve alguma estratégia para furar essas bolhas, no sentido de provar que capacitismo era um tema relevante para estar na internet, assim, de palavras-chave? Teve alguma estratégia? Sim, eu fiquei completamente maluca sobre YouTube. E é por causa disso que hoje eu trabalho no YouTube, eu tenho certeza disso. Então eu estudava muito como as pessoas faziam a thumb, como elas pensavam no título, como que eu ia trazer e fazer deficiência ser um assunto sexy, ou engraçado, ou de certa forma, sei lá. Então eu lembro que um dos vídeos meus que mais viralizou foi assim, eu fazendo coisas com uma mão só. Hoje em dia não é o tipo de conteúdo que eu gosto, mas foi um tipo de conteúdo que eu achei pra sair da bolha. Sabe? Então, tipo, coisas que os meus amigos viam eu fazendo e ficavam, cara, como você faz isso? Eu não faço isso. Então foi assim, mais ou menos, que eu fui pegando. E eu sempre tentei trazer um pouco de humor, sabe? Eu sempre tentei trazer um pouco do meu jeito, de falar sem um roteiro, mas sim falar o que estava na minha cabeça. Tentar trazer curiosidades, assim, deficiente transa, deficiente isso. Porque em 2016 ninguém falava dessas coisas. Não tinha nada sobre o assunto. Então eu tinha um oceano azul ali pra desfrutar. Então, toda vez eu pensava assim, eu vi que a Maíra Medeiros faz vídeo sobre 5 perguntas que as pessoas fazem pra tal. Então, eu ia atrás da Maíra Medeiros. Oi, Maíra, eu sou a Mariana, mando e-mail, mando no Instagram, comento nos vídeos dela. Então, eu ficava assim, todo mundo que eu queria fazer collab, todo mundo que eu achava que podia me dar alguma visibilidade, todo mundo que eu achava que tinha um fit, eu ficava em cima, tentando fazer ali com que as pessoas encontrassem e conhecessem mais e escutassem realmente mais sobre esse assunto, porque foi uma época da internet que estava todo mundo começando a falar de comunidade. Então tinha muita gente falando de como que é ser gay, como que é ser preto, e não tinha ninguém falando de deficiência. Então eu queria que as pessoas começassem a entender o que era, e eu queria muito formar uma comunidade, porque eu não aguentava mais ficar sozinha. Sabe, eu não aguentava mais falar sozinha, só com a câmera. Eu também queria formar essa comunidade onde as pessoas pudessem comentar, sabe? E a gente ir também evoluindo no assunto. Capacitismo foi uma coisa que acho que é o meu vídeo sobre capacitismo provavelmente é o primeiro falar de capacitismo no YouTube do Brasil. E pra mim foi uma coisa assim que eu aprendi também, pesquisando sobre o assunto. E quando eu ouvi falar a palavra capacitismo, eu falei, cara, é isso, tem nome. Sabe? E aí fui juntando vários exemplos. Teve uma discussão no Twitter de um pessoal PCD, então a Fatine tinha um monte de gente lá falando sobre o que é ser PCD. Eu fui juntando, e entendendo e tentando trazer cada vez mais. Então também aquelas listas, né? 5 famosos, tudo que era tipo trend, eu fui tentando adaptar pro meu mundo. Você estava falando as suas estratégias, né, para conseguir provar ali que o conteúdo era relevante. Eu acho que a discussão aqui é como é que a gente consegue hackear esses sistemas, né, que muitas vezes nos colocam numa situação não desconfortável, mas que não é ideal, como você falou, não queria estar aqui falando só, olha só como é que eu faço isso. Mas é uma maneira de chegar lá e aí dali a gente poder falar mais, e poder falar sobre sexo, poder falar sobre outras coisas que ninguém estava falando, né? Muito interessante isso. Não, até aproveitando já o gancho do sexo, né? A Open Democracy tem um artigo que eles entrevistaram trabalhadores de sexo virtuais, galera do OnlyFans e genéricos. E eles disseram quanto foi interessante a questão da internet como um espaço livre, né? Um território onde eles poderiam trabalhar ali fazendo aquilo sem ter que sair de casa, ou por uma questão de falta de acessibilidade de transporte, enfim.
Então a internet, de alguma forma, ela também possibilitou muito antes do que a gente imaginava esse home office, né, que virou uma regra na pandemia. Eu queria ouvir de você, Mari, se a internet também foi esse lugar facilitador nesse sentido para você, enquanto esse lugar de deslocamento e de liberdade mesmo, de estar ali direto para uma câmera, sem ter que estar num lugar se afirmando, enfim, para outras pessoas. Nossa, com certeza. Eu acho que se não fosse a internet, eu jamais teria entrado num estúdio desse tamanho na minha vida. Eu nunca teria feito diversas coisas que eu fiz, sabe? Tipo, eu tenho um vídeo no canal do Drauzio Varela. Vocês acham que eu conheci o Drauzio Varela? Vocês acham que se não fosse a internet eu ia conhecer o Drauzio Varela? Vocês acham que se eu batesse lá na porta da Globo e falasse: Globo, sou uma ótima apresentadora, você não sabe o que você está perdendo? Não vão. Não vai me contratar, porque não é... A gente criou a demanda, entendeu? Essa demanda de hoje, esse podcast existir, ela foi criada. Ela não é uma demanda orgânica da sociedade. É uma demanda que foi construída lá, aos passinhos, o negocinho, porque não existe, gente. Não existe, assim... Não, as portas não se abrem para as pessoas com deficiência, a não ser que as pessoas são obrigadas, ou se a gente derrubou a porta. Porque de alguma forma a internet, se não fosse a internet, porque a gente não é aquele corpo esquisito, o corpo estranho. A televisão, né, os grandes meios de produção audiovisual jamais trariam a gente se não tivesse, de fato, uma prova de que essa demanda existe, né, como você estava falando. Ou seja, foi preciso que a gente usasse esse território livre, né, um lugar que não depende de ninguém, ou seja, você pode fazer e publicar, e aquilo desse audiência, e aquilo provasse para as pessoas que existe o interesse, não só em ouvir questões sobre a nossa deficiência, mas enfim, poder falar de tudo, porque afinal somos seres humanos e gostamos de filmes, gostamos de sexo, gostamos de passear, gostamos de carro, de plantas, enfim, de pets. Tem esse lugar emancipatório da internet, né, que forçou essa porta de entrada em alguns lugares, né? A gente tem hoje pessoas com deficiência em emissoras ou em filmes, ou porque, de fato, se provou que a gente não só existe, né, como podemos produzir conteúdos relevantes, né? Somos bons, conseguimos números, porque senão é muito difícil. E eu sinto a mesma coisa, por exemplo, no mundo corporativo com as cotas. Sim. Você acha que você seria contratado se não fossem obrigados? Exatamente. Exatamente. Até aquele exemplo lá que eu trouxe aquela hora do banheiro que eu não pude usar, com certeza eu estava ali dentro também, lógico, não só pelo meu trabalho, que eles viram, mas por causa de cota. E até eu lembro quando eu fui demitido desse lugar, porque passaram 6 meses, ninguém resolveu o que eu estava apontando, e aí eu fui no RH, conversei, demonstrei todos os meus sentimentos sobre isso, e aí na semana seguinte chamaram para uma sala de reunião e tchau. Não pude nem voltar na minha mesa pegar minhas coisas, fui direto para um ônibus e levaram para minha casa. E aí foi que eu descobri que a minha mãe falou que tinha visto uma matéria de que se eles estavam só cumprindo a cota, ou eles tinham que ter contratado outra pessoa com deficiência que estava começando naquele dia, ou eles teriam que me colocar de volta. E o mundo é pequeno. A minha amiga que tem uma paralisia cerebral, ela tinha sido contatada porque estavam oferecendo uma vaga para ela lá. Então, eles ainda tentaram trazer uma pessoa que era minha amiga. Então, gente, é só um número, né? E o meu papel é garantir que não seja só isso com o meu time, né? É que eles tenham a carreira deles para eles crescerem até onde eles quiserem. O que mais te emociona nesse lugar, desse papel? Ou seja, por exemplo, dar possibilidades, mas também, né, porque quando a gente está falando de cota, a cota ela é uma possibilidade, né, para que a gente mostre o nosso talento, para que a gente mostre a nossa capacidade. É um espaço que não seria dado se não fosse obrigatório. Mas nesse sentido também de não só dar uma possibilidade, mas dar uma possibilidade de que essa pessoa esteja num ambiente saudável, né? Porque você já citou alguns episódios, né? São situações de nenhuma sensibilidade, né? É isso, é porque você falou só um número, né? Você é facilmente descartável se tiver outro para colocar no seu lugar. Então, eu queria saber o que mais te emociona nessas possibilidades, e de você, Mari, também, nessa relação com o seu público, com a sua audiência. Para mim,
é a felicidade de ver eles crescendo e ganhando visibilidade, que sempre eu falo para eles que eu quero que eles tenham independência de mim e da empresa em si, que eles tenham o espaço deles ali para as pessoas enxergarem quem eles realmente são. E lógico, garantir a equidade de cada um, porque cada um tem uma limitação diferente, cada um trabalha de forma diferente, num ritmo diferente. Por exemplo, eu tenho a Marina Pasquale, que acompanha seu trabalho, Benedita. Ela tem deficiência auditiva severa. No trabalho a gente utiliza mais de recursos escritos, chat, e-mail, e em reuniões ela consegue acompanhar muito bem porque tem a legenda ao vivo ali. E a legenda em inglês e, se ela precisar, a legenda traduzida dentro do nosso produto. Inclusive, fica o meu agradecimento porque o Google Meet foi uma mudança na minha vida, assim, porque as outras plataformas de reuniões online não tem o recurso de legenda. Agora está começando a tentar fazer, mas é muito difícil. Assim, eu não consigo acompanhar a reunião. E quando veio o recurso do Google Meet, assim, eu me lembro que, nossa, o mundo se abriu. Eu conseguia fazer e foi muito, muito, muito importante para mim, assim. E eu fico batendo pé, tipo, quando me mandam um negócio no Zoom, no outro, na outra plataforma, eu falo, gente, Google Meet. Eu falo também. Vamos pro Meet, porque é isso, assim. E você falou uma coisa que, além de, por exemplo, específico da deficiência auditiva, eu não lembro com quem que eu estava falando agora de pouco, eu tenho uma pessoa no meu time que ainda está aprendendo inglês e, infelizmente, o nosso trabalho é só em inglês. A gente sabe que a gente está marginalizando porque não é todo mundo que tem uma oportunidade de fazer um curso de idioma. Então, a gente tem a Joyce Rocha no time, que ela ainda está aprendendo inglês e nas reuniões em inglês ela utiliza as legendas em português, que são geradas automaticamente. Aí a gente vê a acessibilidade sendo trabalhada para todo mundo, né? Com certeza. Viva a tecnologia de novo, porque eu não sei o que seria da minha vida sem ela. Uma pesquisa de 2022, feita pelo movimento Web para Todos, constatou que menos de 1% dos sites são acessíveis. E isso se reflete muito nas plataformas, claro. Os recursos de acessibilidade dentro das plataformas ainda são muito limitados. Na própria questão de legendas, né, que a gente fica muito dependente da boa vontade das pessoas legendarem os stories, os vídeos, enfim, todos os conteúdos. E eu queria perguntar para você, Mari, como é que você avalia esse processo desde que você chegou na internet? Nossa, eu acho que evoluiu muito. É claro que a gente não tá no 100%, no maravilhoso, no incrível, mas evoluiu muito. Antigamente não tinha nem espaço para você colocar texto alternativo. Então você tinha que colocar na própria legenda. Aí também existem diversos problemas, porque se você importa a foto do Instagram para o Facebook, por exemplo, não vai o texto alternativo. Então ainda você tem que botar na legenda. São coisas que eu também, quando eu comecei, ninguém fazia, eu não sabia que tinha... Escrever uma foto foi coisas que eu fui aprendendo sozinha também. Muito. Audiodescrição, gente, eu só fui saber disso quando veio agora a plataforma de streaming. Nunca teve audiodescrição na TV. Pra mim é uma coisa que tá, sim, caminhando. Eu acho que cada vez mais. Eu tô amando muito que, por conta dos vídeos curtos, a legenda tá meio que começando a fazer parte do vídeo. Tá. Sabe? Eu tô amando essa nova trend, porque é o que a gente já tava falando, que a acessibilidade, ela é pra todo mundo. É pra mãe com filho no colo, que não pode assistir com um áudio, sabe? Quantas vezes eu vejo um monte de stories sem áudio. Então eu acho que é uma coisa, assim, que tá rolando um movimento, sim, cada vez maior, mas... Infelizmente, as pessoas ainda desconhecem muito, sabe? Tipo, ai, nossa, como assim os cegos usa internet? Como assim uma surda escuta YouTube, escuta música? As pessoas, assim, têm ainda uma distância entre os normais e os anormais, e a gente ainda tá nesse cercadinho dos anormais, sabe? Onde as pessoas não entendem que a gente é muito mais próximo delas do que diferentes, assim. E que a acessibilidade da internet é isso, né? Então tem gente que fala, ai, nossa, pra que você põe pra cego ver ou esse tipo de coisa? Por que você descreve imagem? Ah, porque pessoas com baixa visão ou com nenhuma visão também querem ver a imagem. E as pessoas ficam, nossa, como assim? Ainda é uma coisa muito pouco discutida, né? E eu acho muito engraçado, por exemplo, o que acontece na TV, que é tipo, se tiver uma pessoa com surdez, eles vão fazer, sei lá, um negócio com libras, mas o resto da programação não vai ser com libras. Então por que você só coloca... Se dá pra colocar em todos, por que você só coloca às vezes? Sabe? Então eu acho que a mídia, eu acho que a internet ainda tá fazendo um trabalho melhor do que a mídia tradicional.
Porque a mídia tradicional tem muito mais dinheiro, porque pra gente ainda fica para os criadores, né? E nem todo mundo tem condições de ter uma pessoa para escrever, uma pessoa para legendar. Isso é compreendido. Agora, uma grande TV, uma grande emissora, uma grande produtora, não tem por que não ter. É simplesmente falha porque não tem nenhuma pessoa com deficiência ali e porque eles não veem a gente como público-alvo, como público consumidor, sabe? Então, eu acho que tem muito pra gente crescer, mas eu acho que a internet está num caminho ainda um pouquinho melhor. Esse videocast, inclusive, ele é uma demanda, né, da própria Benedita, porque quando a gente começou a falar sobre essa possibilidade, eu falei, ai, amigo, vamos fazer um podcast, não sei o que. Ela falou, amigo, mas assim, podcast pra mim não rola. É muito ruim de escutar. Eu falei, óbvio, vamos fazer um videocast. Juntar e trazer tudo que a gente precisa, porque é isso também, a gente também está se entendendo, né, nesse campo de acessibilidade, porque afinal temos, né, somos uma grande comunidade, temos complexidades aí, atravessamentos de deficiências diferentes. Agora, a gente está falando muito da internet, a internet realmente é uma ferramenta, né, uma possibilidade, possibilitou que você fizesse seu canal, primeiro canal de pessoa com deficiência no Brasil, com esse conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem outras questões, né? Como tudo na vida, tudo tem seu lado bom e lado ruim. Queria entender a questão do capacitismo algorítmico, no sentido de como isso opera internamente ali dentro dessa tecnologia para que esse produto chegue ou não chegue. E, por outro lado, principalmente Mari, queria entender a questão, né, desse terreno sem lei, né, que a gente tem tanto no YouTube, enfim, em várias plataformas, conteúdos de ódio, conteúdos violentos hospedados ali. Como é que vocês entendem essa questão da regulamentação da internet e os haters? Que eu imagino que você deva receber ou já recebeu comentários bastante ofensivos. Então, eu queria entender um pouco essa questão do capacitismo no lugar de impulsionar esse conteúdo ou não, e nesse lugar que é só apenas um reflexo da sociedade, que é o capacitismo mesmo, a violência e o ódio. A internet é um espaço muito violento, né? Eu acho que ao mesmo tempo que ele te dá amor, ele também te dá ódio. E aí você tem que saber filtrar, sabe? Então, respondendo essa pergunta, pra mim sempre foi muito importante moderar meus comentários. E o YouTube, a gente tem essas ferramentas de moderação, então tem palavras-chave que talvez o YouTube não entenda, tipo Capitão Gancho é uma palavra que pra mim tá bloqueada dos meus comentários. Então, eu nem vejo mais esses comentários. Certas coisas, eu já sei tanto as palavras e as ofensas que vêm a mim, que eu já bloqueio tudo, eu já nem vejo, já fica ali bonitinho numa aba que eu nunca vou ver. De certa forma também, eu acho que eu usei o capacitismo ao meu favor várias vezes em thumbnail, usando realmente meu braço para chamar atenção. Já que todo mundo me olha o tempo todo, desde que eu tenho 0 anos de idade, então eu vou pegar isso e vou usar ao meu favor, e vai ser minha marca-chave, vai ser o que vai chamar a atenção da pessoa que vai olhar ali 2 vezes para mim. Que vai olhar 2 vezes na minha thumb. Por quê? Porque eu sou diferente. Então eu acho que, de certa forma, a gente também pode pegar esses sistemas e hackeá-los para que você consiga chamar a atenção e usar disso a seu favor. Importantíssima a questão do filtro, por exemplo, que eu nem sabia que existia esse lugar de você conseguir filtrar, né, alguns comentários que são feitos direcionados a você. Mas queria entender com relação à sua saúde mental, com relação a esse lugar da internet, assim. Não só no sentido de você produzir conteúdo, né, ou seja, ficar o tempo inteiro ali, a tecnologia ser uma coisa que faz parte da sua vida, mas também nesse lugar dessa exaustão mental, assim, de lidar com esse tipo de situação. Cara, eu acho que nesse momento, por exemplo, eu tô numa pausa, num hiato na minha vida de internet. Tô, claro, muito conectada com criação de conteúdo por causa do meu trabalho no YouTube, mas como pessoa física, eu tô bem, assim, tipo, dando um tempo, me acalmando. Eu acho que eu fiz muito esse começo, e desde 2016 você acaba, tipo, se desgastando muito nesse local que é a internet. E eu nem digo só por hater, mas eu digo pelos próprios algoritmos, pela própria coisa, pela ânsia de você sempre tem que estar entregando, pela ânsia de você agora tem que fazer isso e aquilo, desse jeito, sabe? Eu sou YouTuber, eu gosto de ficar 15 minutos na frente de uma câmera falando. Eu não consigo fazer vídeo que eu acho que vai mudar as coisas que eu acho que precisam mudar em 1 minuto. É aquela coisa super editada, né? A nova linguagem do TikTok, blá, 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 blá. Então, essa nova linguagem acaba que eu vejo que tá voltando um pouco. Eu acho que as pessoas estão voltando a consumir conteúdos que são mais relevantes e um pouco mais palpáveis do que apenas aquela coisa do pra cima, sabe?
Mas eu ando bem saturada como usuária também, assim. Tipo, tem dias que eu fico o dia inteiro sem abrir o Instagram porque me dá nervoso. É muito. Eu acho que tem uma pressão muito grande nisso que você falou, de ter que, quando a gente passa a falar por nós, mas por um grupo, né? Então você Sim. tem que atender Todas as demandas que vêm também. Mari, você não vai falar disso? Você não vai falar daquilo? Você não vai falar... Exatamente. E às vezes eu não tô bem pra falar sobre aquilo. Eu acho que o que eu gosto muito foi de ter aberto e ajudado a abrir umas portas e janelas para que outras pessoas viessem e pudessem fazer isso também hoje em dia, sabe? E hoje a gente tem várias pessoas diferentes fazendo conteúdo na internet sobre ser pessoa com deficiência ou não. Mas, tipo, existem outras pessoas pra falar também. Então... Sabe, eu tô Claro, tipo, passou o bastão, ai, Deus, né? passei o bastão pra vocês, galera. Eu vou atrás de outras coisas que eu tenho vontade também de fazer. Eu ia até perguntar o que vocês acham desse boom de influenciadores falando sobre isso, assim. Acho que na pandemia também teve, não sei o que vocês acham, mas talvez até pelo fato das pessoas estarem mais em casa e falarem mais. O que vocês acham desse... Porque, assim, foi um crescimento muito grande na pandemia, né, de influenciadores. Eu acho maravilhoso. Eu acho que quanto mais melhor, quanto mais diverso melhor, quanto mais assuntos e pontos de vistas e eu acho que é muito importante a gente também não cair numa caixinha que todas as pessoas com deficiência são iguais, têm as mesmas vontades e passam pelas mesmas coisas. Então, não, tem gente que é muito diferente, eu acho que é maravilhoso e eu acho que a internet se mostrou se mostra cada vez mais um local onde essas pessoas não precisam passar por nenhum filtro e tudo depende do que elas querem falar e como elas vão falar, se elas têm carisma, se elas não têm, se elas vão conseguir ou não vão conseguir, porque é difícil também. E fica cada vez mais difícil, porque quanto mais influenciador tem, fica mais difícil de você conseguir aquele spam de atenção que tá cada vez mais curto, né? Então, realmente, é uma coisa assim, eu acho que criar conteúdo não é pra quem quer ser famoso, eu acho que criar conteúdo é pra quem gosta realmente, porque é muito trabalhoso e psicologicamente mexe muito com você, eu sinto muito isso. E falando de tecnologia e relacionamento, queria saber como é que é o uso de vocês. Bom, você não pode falar que tá casada, né? Mas assim, podemos falar no passado, ou da questão do ponto de vista tecnológico mesmo. Quanto a tecnologia permitiu também que os nossos corpos fossem, que a gente pudesse, né, se mostrar mais, procurar possibilidades de relacionamento, né, fora daquele lugar da balada, que muitas vezes é um lugar, né, hostil, né, aos nossos corpos. Como é que é a relação de vocês e como vocês veem esses aplicativos de relacionamento, assim? Eu tenho um exemplo meu e do Vitor, que a gente se conheceu em 2019, eu não vou lembrar o nome certo, mas era aquela sessão que tinha dentro do Facebook para relacionamentos. Acho que era Facebook Dating. Era alguma coisa assim, e a gente se conheceu por lá. Eu não acredito. Exatamente. Acho que só vocês, é o único casal do mundo formado pelo Facebook. E aí... Conta, como foi, Conta! né? Olha como as experiências que a gente está passando, cada um no seu dia a dia, pode impactar muitas coisas, né? Na época eu não dei tanta atenção porque eu estava lidando ainda com aquela demissão que eu tinha sofrido na mesma época. E aí a gente voltou a se falar no começo de 2021. E aí agora a gente já mora junto há 1 ano e estamos aí. E deu certo pelo Facebook. Olha como a autoestima da questão de trabalho, né, de ter um trabalho, mexe nesse lugar de você, de repente, ter recusado naquele momento uma possibilidade de afeto, porque você estava se sentindo, sei lá, nada, né, num buraco. Como é que é isso para você, Mari? Dos aplicativos. Eu ia perguntar dos aplicativos de relacionamento e até queria perguntar dessa coisa de ter aplicativo para pessoas com deficiência, sabe? Acho bizarro. Uma coisa, queria ouvir vocês também. Eu acho assim. estranho. Sempre que é o cercadinho, eu acho esquisito. Sabe? Acho que não tem nada a ver. Eu acho que pessoas com deficiência podem namorar pessoas com e sem deficiência. E não existe esse negócio que pessoas com síndrome de Down sofrem muito isso. Parece que é sempre assim, eu tenho um primo com síndrome de Down para te apresentar. A pessoa com síndrome de Down sempre tem que ficar com outra pessoa. Não, ela vai ficar com outra pessoa com síndrome de Down se ela quiser. Se ela quiser fazer essa escolha, sabe? Não é uma coisa mandatória. Então, assim, pra mim, eu até ia perguntar pra vocês também, porque pra mim foi difícil sair do armário em relação a esses aplicativos. Eu sempre achei que eu não tinha que falar que eu tinha uma deficiência. Então, antes de eu ter canal, e eu tinha perfil já, tipo, no Tinder, essas coisas, eu não falava que eu tinha uma deficiência, e era aquela coisa roleta russa, assim. Já tive pessoas que falaram assim, nossa, você tinha que ter me falado, pra mim é bizarro. Tipo assim, na minha cara.
Mas pra mim, assim, eu acho que meu bracinho e a minha deficiência e as nossas deficiências são muito... tento usar, né, um joguinho da Poliana, um jogo do Contente, que é realmente uma coisa que nos afasta de pessoas ruins, nos afasta de pessoas superficiais, nos afasta de pessoas que não têm nada a ver com a gente e não se conecta com o que é realmente ser humano. Na minha opinião, assim. Então, pra mim, no começo eu não falava sobre a minha deficiência e isso já me colocou em lugares bizarros. E aí depois, com o canal e tal, que eu realmente saí do armário, aí sim eu colocava e isso diminuiu muito, assim, meus likes, as pessoas que vêm falar comigo e etc. Mas eu acho que é muito mais honesto dessa forma, até pra mim. Mas eu não acho que é uma coisa que as pessoas com deficiência precisam colocar dentro de um aplicativo desses, assim. Até porque ninguém sai falando tudo sobre você. E às vezes são coisas muito pessoais, assim. As pessoas têm que entender que tá tudo bem se a pessoa com deficiência não é tudo na vida dela. É só mais uma característica, né? Não, total. Antes dos aplicativos, né, a gente tinha o bate-papo UOL. Sim. Que era um lugar onde você podia ser qualquer coisa, né? Você podia inventar qualquer coisa. Ainda tem pessoas que inventam, né? Postam fotos fakes, enfim. Sim. Mas ali no bate-papo UOL não tinha imagem, né? Sim, você podia ser quem você quisesse. Então eu passei por situações bizarríssimas, de tipo, marcar date e a pessoa chegar e falar, desculpa, não vai rolar, ir embora. Nem ter uma conversa. Sim. Então, e aí depois, quando tinha o lugar das fotos, eu passei um tempo que era só a foto de rosto, e aí também vivi outras situações parecidas quanto, até o momento que você fala assim, deixa eu facilitar aqui a vida, porque vira de fato um filtro, né? Se a pessoa deu um match ali com você, sabendo quem você é, que já fala, bom, ok, posso começar a conversa sem ter que introduzir esse assunto ou falar sobre isso, porque você já entendeu, tá lá, tá na foto. E aí você se sente a pior bosta do mundo. A pessoa chegar, olhar na sua cara, não te dar nem oi, falar, puta, desculpa, não vai rolar. E, tipo, ainda, às vezes, cobrar, né? Porra, você devia ter me falado. Do tipo, quase como uma coisa de, porra, me desloquei, gastei um ônibus ou um táxi, sei lá tipo, o quê, vim até aqui pra chegar aqui e ver isso. E me deparar com sabe? isso. Mas, tipo, no meu caso é um pouco diferente, porque eu não tenho, a minha deficiência não é aparente. Então, o meu rolê era, tipo, eu escondia, de novo, usava um pouco da minha passabilidade. Eu não vivi muito essa coisa digital de bate-papo, mas eu tinha muito isso no... Tipo, eu tava me aproximando e tal, e aí eu não escuto, principalmente porque as situações ou românticas ou de balada, de night, é sempre escuro, né? Então você tá sempre... Tem duas coisas, uma coisa que é escura e a outra coisa é que tem a coisa do cochicho no ouvido, né? Então você já chega na pessoa no ouvido, é aquele negócio. E aquilo assim, eu gelava, sabe? Eu ficava em pânico, porque é isso. Mas você, tipo, às vezes inventava, fingia que tinha entendido, ou você já... Fingia muito. Mas fingia muito. Assim, eu ficava, tipo, aquele famoso riso, assim, sabe? Só que chega uma hora que é isso, né? Foi o que eu falei, não tem como, assim, a gente vai até a página 2. E aí eu não conseguia entender, não conseguia evoluir a conversa, ou eu não conversava, e aí também era ruim, porque depois eu me sentia mal, ou eu fugia, e aí a pessoa falava, gente, que garota louca, o que aconteceu? Mas é porque eu não conseguia falar. Isso você falou da coisa de facilitar, porque é isso, chega um momento que você fala, gente, vamos, né, facilitar, mas porque depende de muita conversa, depende de muito, de todo esse processo para a gente ficar confiante também. Eu acho que é a autoconfiança de você falar, não, então, comigo funciona assim. Ei, é assim, comigo não dá, tem que acender, tem que olhar para mim. E aí a minha vida mudou muito, assim, acho que... Porque vieram muitas pessoas também para ajudar aquele empurrãozinho, né, pra gente sair do... A internet tem histórias tristes, né? Mas tem histórias felizes. Olha aqui, Leandro, bem casado com seu boy. Tá no aqui Facebook. assistindo a gente no bastidor. Mas porque vida amorosa eu não tenho nenhuma história boa pra te contar. Vai vir aí, amiga. Vem aí, vamos né? torcer. Todo mundo vai namorar esse ano. Pelo menos a internet te deu, né? Emprego, dinheiro. É bom também. É bom também nossa independência, né? E chegou a hora do nosso momento quiz. É normal para os capacitistas, mas não pode. O bate-bola que a gente fala um pouco, ensina um pouco as pessoas a lidarem, né, entender os nossos limites, a entender o que é visto como normal, mas não é, porque não são.
de fato. É normal, mas não pode nos chamar de... Ah, eu já vou pegar o gancho lá do Capitão Gancho. Capitão Gancho é uma coisa que eu escuto desde pequena, que eu sou sem braço. Tipo, eu nunca fui só a Mariana, eu sempre fui a Mariana sem o braço, a Capitão Gancho, a não sei o quê. Então, pra mim, tipo, é uma coisa que me dá muito gatilho, é o Capitão Gancho. Não me coloque pra ver um filme onde tenha um Capitão Gancho. Pra mim é cadeirante. Eu não sou só a cadeira de rodas. É normal, mas não quero que você... Me falte com respeito. Se você estiver respeitando, você respeita todas as diferenças que existem. Acho que pra mim é ficar me olhando, sabe? Ficar me olhando na rua, me encarando com uma cara de dó. Apontando. Nossa, é normal, mas eu não quero que você faça isso, não. Perfeito. É normal, mas não pode me perguntar... Como eu tomo banho. As pessoas são muito cara de pau, São. né? Perguntam muito Que, quando você vai. que loucura, né? Tem perguntas absurdas. Essa é uma delas, né? O que vai mudar a sua vida Exatamente. é saber como Essa você informação. toma banho. Tipo, Só se você estiver escrevendo uma tese no mestrado e... Eu fico pensando como é que a pessoa entra nesse contexto, né, do nada. Mas e aí, como é que você toma banho? Sem intimidade nenhuma, né? Te conheço. E eu acho que pra mim é muito também o que aconteceu comigo, assim, o que aconteceu com o meu braço. Antes de saber meu nome, a pessoa chega pra mim já só olhando, ai, o que aconteceu? Calma lá, meu amigo, vamos tomar um café, deixa eu te contar mais sobre mim, sabe? Acho que pra mim é muito isso. Se eu tivesse ganhado R$1, toda vez que eu me perguntasse o que tinha acontecido com o meu braço, estaria milionária agora, chorando. tinha dado de mais dinheiro que o vista- canal, né, amiga? Exatamente. É normal, mas não pode esperar que eu vá. Se tiver escadas. Ou qualquer degrau que Nossa, seja. essa é muito boa, essa resposta. Já tive que entrar em banheiro que era adaptado, que tinha um pequeno degrau para entrar no banheiro, que era adaptado. Então, com certeza, a pessoa só fez porque a lei manda, né? Então, pra mim, assim, é muito normal as pessoas estacionarem em vagas de pessoas com deficiência ou usarem banheiros exclusivos para pessoas com deficiência, mas não espere que eu não vá fazer um barraco, que eu não vá falar pra você que você não pode usar essa vaga. Se liga, que a gente tá aqui, a gente tá afirmando Eu nossos sou direitos. fiscal, sim! Eu também. E temos que ser mesmo. E para terminar, a gente tem o nosso Supera, nosso momentinho Marília Mendonça, que a gente convida vocês a mandarem um recado para os capacitistas. Pode olhar direto no olho deles e dar o recado. Para eles superarem, superarem, algo que não seja a gente. Supera que você não é o único no mundo. Olha... Cara, eu acho que assim, eu vou ser fofa, eu vou falar, supera esse medo de se envolver com corpos diferentes, supera esse medo de alguma forma sentir alguma coisa por alguém que provavelmente você nunca se imaginou junto, sabe? Porque pode ser uma experiência maravilhosa. Eu te garanto. Eu te garanto. Com isso tudo, a gente encerra mais um episódio do nosso querido PCD Pod. Passamos por vários pontos interessantes e importantes sobre essa rede que nos oportuniza tantas coisas maravilhosas, mas também deixa sempre atentos à necessidade de seguirmos cobrando e sendo vigilantes enquanto os nossos direitos e deveres também. Isso porque a internet vem se tornando uma extensão da nossa realidade. E é fundamental que a gente crie mecanismos que permitam que ela seja um ambiente saudável, seguro, acessível, respeitoso e, principalmente, anticapacitista. E é isso que estamos buscando e querendo, abrir o diálogo, né? Trocar conhecimento e muito afeto. Não há como negar nem frear esses avanços. Mas é necessário que a gente esteja sempre atento para que as tecnologias não estejam sendo utilizadas contra nós, e sim ao nosso favor, de modo que facilite a nossa vida, que nos dê mais conforto, que nos dê acesso, que nos dê possibilidades de soma e não de retrocesso. Como diria o saudoso e tremendão Erasmo Carlos, em Gente Aberta, eu não quero mais conversa com quem não tem amor. Gente certa é gente aberta, e se o amor chamar, eu vou. E já que estamos falando de acesso, soma, amor, tecnologia, não deixa de se inscrever no nosso canal, vem dar match com a gente, compartilha, troca, soma. Obrigado por ficar com a gente até aqui. E até o próximo episódio. Beijo. Arrasou! Tô emocionado. Ah.